Salve, amigos, amigas, irmãos, irmãs e pessoas como eu, desigrejadas, oscilantes e laicas. Nada contra religião alguma, mas cheios de ressalvas e sempre com o pé atrás. Com aqueles que professam uma fé, mas se mostram preconceituosos, manipuladores e um tanto quanto tendenciosos. Esse vídeo, puxa, logo de cara tive um problema sério que eu perdi o começo e eu tô tendo que refazer ele, então eu já peço desculpas porque não vai estar tão legal quanto poderia ser. E aos guerreiros que conseguirem ir adiante, muito obrigado, tá? Bom, eu abro esse vídeo recitando uma das minhas passagens prediletas, que está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Minha esposa e eu começamos uma vida juntos há quase 4 anos e ficamos uns 2 anos tentando ter um filho, mas demoramos muito a conseguir. Na primeira gestação ela abortou com 2 meses de gestação e puxa, não sei o que me doeu mais, se foi o fato de eu, com 40 anos de idade, perder mais um filho porque eu tive uma namorada anos atrás que também sofreu um aborto espontâneo, ou ver minha esposa tão arrasada. Realmente ela ficou muito abalada. Nós dois não somos religiosos, mas com a fé limitada que ela tem, ela fez uma promessa: parar de beber. E com isso, ela finalmente engravidou e agora aquela pequena passagem de um vídeo para o outro. E foi. E com isso ela finalmente engravidou e nós temos uma menina linda, saudável, cheia de vida. 4 meses depois que a minha esposa deu à luz, ela ficou grávida novamente. Mas a gravidez não foi adiante, assim como a primeira. Mas não desistimos, a gente continua tentando. Entretanto, recentemente ela me revelou que quando fez o seu voto, não prometeu só fugir do alcoolismo. Prometeu também criar nossa filha na igreja. Quando ela me contou isso, eu fiquei muito irado. Eu, na igreja, voltar à velha máscara, conviver com a hipocrisia que eu via em tantas pessoas que ocupavam cargos importantes nas hierarquias eclesiásticas por onde eu passei? Não. Se eu for frequentar alguma igreja, só se eu abrir uma. Eu pensei isso, mas não pensei a sério. Porque é um pensamento besta, e eu tenho consciência disso. Um homem como eu, afastado do convívio religioso, divorciado 2 vezes, no 3º casamento, não posso mais exercer sacerdócio. Ninguém nessa situação deveria fazer isso. Mas é claro que eu falo de quem leva a palavra de Deus a sério. E eu já volto a esse assunto. Eu nasci na igreja católica, mas chegando na adolescência, comecei a questionar muitas coisas dentro da doutrina. Então, aos 17 anos, passei a congregar numa igreja protestante. Minha esposa também entrou para uma igreja evangélica aos 15. Permaneceu lá até os 18. Enquanto isso, eu fiquei mais ou menos até os 31 anos congregando. Eu saí da igreja questionando também muitas outras coisas. Mas, mesmo assim, e por uns bons anos, eu sonhei em me tornar um pastor. Talvez algum dia eu fale de como foi minha experiência na igreja, mas resumindo, foi frustrante, com muitos líderes me bloqueando e eu, imaturo demais, não me ajudando em nada. E, no mais, no final, meu primeiro fracasso como marido e o fim do meu desejo de ser um reverendo. O problema é que até hoje eu permaneço assim. As mensagens continuam chegando na minha mente, fazendo uma pressão danada, sabe, para sair, a ponto de eu pegar até o sono por isso. E eu não sou louco, não vou fundar uma seita e me auto-intitular qualquer porcaria. Porque eu posso até ser um desviado, mas eu não sou um herege. Sabe por que eu estou começando hoje nesse projeto de culto youtuber? Tá, eu sei que é uma expressão ridícula, e é mesmo. Aliás, eu sou todo ridículo. Me desculpe por isso, se tiver alguém aí, né? É porque ultimamente eu fico até com dor de cabeça com essas palavras represadas no meu coração, e como eu não estou dentro de uma igreja por enquanto, que eu quero desabafar. E eu sei que eu vou ter que frequentar a igreja, mesmo chateado com a ideia. Eu acho que eu não estou ofendendo a fé de ninguém, mas com certeza eu vou causar muitas polêmicas. Polêmicas com quem, gente? Eu acho que grandes medalhões da igreja evangélica não vão nem saber da existência desse canal. Quando a minha mulher e eu nos conhecendo, já estávamos afastados há um bom tempo da igreja. Havia coisas demais ali com as quais eu não concordava.
desde as mais básicas, como o batismo de crianças, a tal Santa Ceia, a recomendação de candidatos a cargos políticos em cima do púlpito, poxa, sabe, passando pela forma como os dízimos e as ofertas são encarados dentro de todo esse rito, temas como o divórcio, aborto, homossexualidade e por aí vai. E eu vou falar sobre tudo isso em algum momento. Quando eu começar essa série de sermões, acho que não é a palavra adequada, não sei nem que nome dá para isso. Teoricamente seria um Deus nos acuda, mas aí seria otimismo demais esperar por isso, porque eu acho que não vou causar barulho nenhum. Eu digo isso e parece que eu estou meio que me auto-esculhambando, mas tem precedentes. Eu sou o que eu mesmo nomeio um especialista em esforço inútil. E eis porque o vídeo tem esse tema. Eu vou explicar o conceito de forma bem prática. Eu sou escritor, sim. Eu escrevo livros e já publiquei alguns. E ninguém lê. Eu sou compositor, eu toco alguns instrumentos, eu canto, não muito bem, mas canto. E me especializei em fazer um monte de músicas que ninguém ouve. E para não perder o embalo, eu vou também disponibilizar aqui diversas pregações que ninguém vai querer acompanhar. Então, para que é que eu estou fazendo isso? Como eu já expliquei, é porque eu preciso. Não aguento mais tentar segurar essa represa. Nem pastor eu me tornei antes do primeiro divórcio. E mesmo que tivesse me tornado, eu teria renunciado ao cargo. E é uma convicção pessoal. A Bíblia condena o divórcio em diversas passagens. Poucas falam sobre essa questão de divórcio quando você é sacerdote, mas se for juntar ali a concreto, eu creio que alguém sério vai chegar a essa mesma conclusão. Eu não vou abordar esse assunto em detalhes agora. Mais pra frente eu vou voltar para esse tema em outros vídeos. Eu vou trazer apenas um versículo que é um referencial para mim. Está na primeira epístola a Timóteo, no 3º capítulo, versículo 1, onde o apóstolo Paulo diz para o seu discípulo: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E o capítulo segue um monte de recomendações a quem deseja cuidar das almas dos filhos de Deus. Eu pretendo tocar muitas feridas aqui que são dogmas, principalmente nas igrejas evangélicas, mesmo sabendo que não há possibilidade alguma de me tornar um sacerdote, mas isso não me impede de ser, de certa forma, um estudioso. Mesmo tendo abandonado a igreja, eu não perdi a reverência. Vou usar de muitos versículos bíblicos, sim, mas sempre tomando todo o cuidado para não incentivar o desrespeito a qualquer instituição religiosa, por mais que eu tenha muitas reservas. Eu sei que sou desprovido de qualquer autoridade, em qualquer sentido ritualístico, mas acho que qualquer credo, e eu estou falando de um entendimento pessoal, deve ser fundamentado sobre 3 pilares que eu acho muito importantes. O exemplo, o respeito e a caminhada. E, de novo, eu pretendo abordar isso com mais detalhes futuramente. Quando eu falo em exemplo, eu me refiro àquelas pessoas que me inspiram, cuja caminhada, palavras, atos, formas como elas reagem a situações adversas, como elas reagem a palavras mal proferidas, como reagem aos danos sofridos, em tudo demonstrando amor ao próximo. E isso é tão raro de se ver. Eu encontrei tão poucas pessoas assim no decorrer da minha vida, e olha que eu frequentei diversas igrejas por muito tempo. Encontrei apenas exceções, onde deveria existir regra. O respeito talvez seja o ponto mais controverso. Falo isso porque eu também sofro dessa deficiência, de achar que as pessoas deveriam ser mais atenciosas com a minha história, minha idade, minha posição, meus pontos de vista e outras inutilidades. Mas se tem algo que eu já entendi, olhando para a minha própria vida, é que ninguém é obrigado a me respeitar. E se eu tenho respeito por mim mesmo, eu nunca deveria pedir para ser respeitado também. É muito melhor abandonar essa vaidade e caminhar pela vida com leveza. Se eu não fui capaz de conquistar, seja lá o que esse tal respeito signifique, isso fala mais sobre mim do que sobre o meu próximo. O terceiro pilar, a caminhada, é o que eu classifico como a parte mais complicada, tem a ver com o tempo. Ontem eu era jovem e fazia muitas coisas impulsivas, achando que tinha todo o tempo do mundo. E agora eu sou um homem de meia idade e já sinto que o tempo está passando mais rápido do que eu consigo acompanhar. Estou perdendo o compasso, cada dia pensando mais nas oportunidades perdidas do que nas possibilidades de futuro, e tendo que compensar muitas deficiências com outras qualidades que eu possuo.
E isso cansa. Talvez por isso eu não me importe tanto se continuar a escrever para nenhum leitor, cantar para nenhum ouvinte, pregar para nenhuma alma. E mesmo que isso não inspire ninguém, e eu vou frustrado e com uma forte sensação de incompletude, algum legado, por mais inútil que vier aparecer, eu terei deixado. De alguma coisa, minha esposa, se eu partir primeiro, a minha filha, meus familiares vão ter do que se lembrar. Porque a tendência é que nossa existência nesse mundo seja esquecida. Talvez levem 10 anos, 20, 50, mas eu não sou o Leonardo da Vinci, um Isaac Newton, um Santo Agostinho. Minha caminhada será breve, não deixará muitas marcas, mas eu espero sinceramente que ela tenha feito algum sentido. Sendo sincero, eu estou adiando a volta para a igreja. E eu não sei se será uma igreja católica, evangélica, espírita ou uma religião de matriz africana, mas onde eu estiver, eu vou me dedicar em espírito, alma e corpo. E eu quero demais ver minha filha crescer, se tornar uma adolescente e entrar em choque com ela quando eu não gostar dos filmes que ela vai assistir, provavelmente querer que eu assista também. Eu vou detestar as músicas que ela for escutar, assim como ela vai detestar as minhas. Eu vou reclamar das roupas que ela veste e ela vai dizer que eu sou cafona. E na vida adulta, sabe, eu vou ter que respeitar decisões que vou considerar sem sentido, mas acima de tudo, eu sei que eu vou me orgulhar dela, das suas escolhas e da caminhada que ela percorrer, respeitando ela, assim como serei respeitado, e sendo um bom exemplo para ela seguir, se ela quiser seguir. Como está escrito lá em a Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que seja isso que ocupe os seus pensamentos. Eu não sei se eu vou conseguir ser tudo isso, mas eu não posso almejar menos do que isso se eu quiser ser uma base onde ela possa se apoiar para conduzir a vida dela. Quanto à minha esposa, bem, obrigado por fazer essa promessa e me incluir nela. Deixa estar. Tudo que vai volta. Você fica me devendo essa. E é isso, tá? Se tiver alguém aí, muito obrigado. Ou me desculpe por ocupar seu tempo, tá? Até o próximo vídeo, se você voltar aqui. E